Deveriam amar o marido e os filhos, não negligenciar o marido e os filhos por nenhuma razão. Ou seja, eu vou negligenciar porque eu tenho que cuidar da obra de Deus, aí deixa a casa lá, deixa o marido lá, e depois perde marido e tudo e não sabe por quê, né? Porque o primeiro ministério da mulher casada é o seu marido, seus filhos, né? A mulher casada cuida das coisas do marido, não que ela não possa fazer a obra de Deus, mas que a prioridade do ministério dela é a sua casa. Elas deveriam ser sensatas, que dominem suas paixões, deveriam ser honestas, puras de mente e coração, fugir de toda circunstância perigosa. Deveriam ser boas donas de casa, não ser ociosas, fúteis e negligenciar o papel do lar, de cuidar dos maridos e dos filhos. Essa lição, esse conceito de Paulo hoje em dia é mais do que nunca atual, né, Alexandre? A gente que trabalha com famílias, a gente vê hoje quanto tem de mulheres ociosas, fúteis, que só se preocupam com besteira, que acham que o marido tem a obrigação de cuidar do menino junto com ela. Não que seja proibido, mas tem umas que acham que é obrigação, né? E acha que cuidar da casa e do marido do jeito que elas bem entenderam, né? E a Bíblia está falando exatamente, tem que ser exatamente o contrário. Deveriam ser bondosas. A palavra bondosa aqui dá o significado de investir o melhor na vida dos outros. Deveriam ser sujeitas ao marido. Submissão, sujeitar-se ao outro. Onde existe amor, a obediência não é dolorosa. O projeto de Deus para o casamento não é a dominação do superior sobre o inferior, mas a igualdade sexual, com um complementando o outro. Ou seja, que a mulher ela entendeu o seu papel de auxiliadora, de auxiliar na missão do seu esposo, né? Aí no versículo 6, ele já passa para aconselhar os jovens. Paulo exorta os jovens a serem criteriosos. Eles deveriam viver num alto padrão, pois a juventude não era sinônimo de imaturidade. Observamos isso com diversos exemplos na Bíblia. José, Daniel e outros que aprenderam a dominar a si mesmo, pois ninguém pode servir a outros até que tenha dominado a si mesmo, né? Então Paulo não tem essa desculpa, fez isso porque é jovem. Nós temos vários exemplos na Bíblia de jovens que souberam realmente ser fiéis, se guardar os preceitos do Senhor no seu coração e não se contaminar. E ele fala agora dos preceitos de Deus para o próprio Tito, né? A palavra que resume o que Paulo esperava de Tito é que ele fosse o padrão, o protótipo. No original, essa palavra sugere que ele deveria ser o modelo, a estampa das boas obras, da sã doutrina, da seriedade nas atitudes, para que ele pudesse assim ser copiado. Então, o que Paulo espera dos líderes na igreja, né, que eles sejam um padrão, para que os seus liderados, né, eles possam olhar para eles e ver realmente um referencial. Alguém que, como Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Paulo não diz como muitos outros, imitem ao Senhor, não, né? Não olhe para o homem, olhe para Deus. Sede meus imitadores porque eu estou imitando a Cristo. Sede meus imitadores porque eu sou o padrão. Então é isso que ele espera daqueles que lideram na igreja do Senhor. Grande é a nossa responsabilidade, né, irmãos? Porque o encargo é bem pesado mesmo. Então ele destaca aqui duas verdades quanto à liderança. O líder deve ser padrão das boas obras, ensinar com o seu exemplo. O líder deve ser padrão no ensino da palavra. Ela deve ter o conteúdo correto, motivação do mensageiro, o método correto, que é com reverência, o instrumento correto, que é a linguagem sadia e irrepreensível, e o propósito correto, pregar ou ensinar a palavra, prezando tanto pelo conteúdo como pela forma como ensinamos. O objetivo aqui é que através disso possamos fechar as brechas para o inimigo nos atacar. Então ele espera esse padrão do obreiro, né? Tanto o padrão de boas obras, seu próprio exemplo, como o padrão no ensino da palavra. Aí no versículo 9 e 10 ele já passa para os preceitos para os servos, né? Paulo exorta aqui duas virtudes que os servos devem cultivar diante dos seus senhores. Uma é a obediência, a outra é a fidelidade. Paulo exorta aqui dois pecados em relação a seus senhores, que os servos não poderiam ter. O primeiro era a rebeldia, não sejam respondões ou sirvam com má vontade. E o outro era sobre a desonestidade, não furtem. Paulo ensina que a obediência e a fidelidade ajudará a fazer a mensagem cristã atraente
e nobre ao mundo, né? Então, nós vemos aqui que Paulo ele ensina todas as classes sociais, os jovens, os idosos, os velhos, os maridos, as esposas, os servos, os senhores. Ele traz um contexto aos líderes, né? Nessa carta de apenas 3 capítulos, mas ele traz lições bem profundas para todas as pessoas. Martim.